Olá, este é o programa Reavivados por Sua Palavra aqui da TV Novo Tempo e é um privilégio muito grande, viu? A gente poder abrir a Bíblia. Já está com a sua Bíblia aberta aí? Então, hoje nós vamos para o capítulo 4 da primeira carta de Pedro, essa carta que foi escrita para judeus espalhados e também para gentios, para todos nós, não é? De fato, para todos nós, mas primeiramente para os judeus. Eu quero incentivar você a estudar a Bíblia todos os dias, porque esse é o propósito do programa. Você acorda, arruma a cama, estuda a palavra e sai para ser Jesus para as pessoas. E eu não me canso de repetir, quando você começa a estudar a Bíblia, a sua percepção do mundo muda. De onde eu vim, o que estou fazendo aqui, para onde vou, você vai ter respostas na palavra de Deus. Então vamos lá, nós estamos no penúltimo capítulo desta carta, da primeira carta de Pedro. Eu tenho que cuidar bem aqui, senão a minha Bíblia vai se desfacelar toda. Pronto, segurar assim fica melhor. Mas aqui neste capítulo, Pedro está já no final dessa primeira carta, né? Ano 63 mais ou menos. Ele está então convidando as pessoas a terem uma atitude em relação a Jesus, a volta de Jesus, a vida cristã. E a primeira atitude que ele desafia está aqui exatamente do verso 1 até o verso 3, atitude militante contra o pecado. Então, já vimos aqui, já falamos que a gente não vence o pecado, né? Não temos poder para vencer o pecado, mas temos poder para estarmos na videira verdadeira. É aí que vem a vitória. É esse o caminho. Aí depois do 4, versículo 4 até o versículo, vamos ver aqui, até o versículo 6, aliás, é a atitude paciente para com os pecadores. São atitudes importantes para a gente desenvolver na vida. A seguir, não é? A gente vai ver aqui a próxima atitude de expectativa sobre a volta de Jesus. Porque isso é importante, a gente vai ver daqui a pouquinho. E, finalmente, a atitude fervorosa para com os santos, a relação. Ele fala muito sobre essa questão do relacionamento, né? Depois ele termina do 12 até o 19, ele vai falar que o sofrimento, a prova, é um privilégio. Então, ele chega até a dizer assim, você deve se alegrar diante da provação. Olha que coisa, como é que eu vou me alegrar diante da aprovação? E diz assim, a aprovação é boa. No fim, você vai olhar para trás e vai dizer, que bom que eu passei por isso. Então ele fecha aqui o capítulo 4 e a gente vai ver mais detalhes daqui a pouquinho, depois do intervalo. Então não sai daí, a gente já volta. Estamos de volta com o seu programa Reavivados por Sua Palavra e eu quero convidar você para fazer parte do nosso canal, para se inscrever em nosso canal lá no YouTube, Reavivados por Sua Palavra NT, tá bom? Coloca o NT no final aí, tudo minúsculo, tudo junto, para você poder conhecer mais. Olha, temos a Bíblia gravada 2 vezes já ali. Temos aí colegas, o Fávero, que começou o programa, né? E desenvolveu o programa, foi muito bacana a participação dele. Um grande abraço para esse meu amigo, que Deus abençoe bastante. E também tantas outras pessoas participaram e nos ajudaram no desenvolvimento do programa Reavivados por Sua Palavra. Então vai lá, se inscreva. Nós também estamos no Deezer, no Spotify, estamos no NT Play, para você não perder nada aí, em nenhuma circunstância, e para poder divulgar a palavra de Deus. E já estamos chegando a 600 mil, mais ou menos, no YouTube. E quanto mais gente, você sabe que é mais gente que é atraída. E é atraída pela palavra de Deus, não é qualquer coisa, não. É um tesouro inestimável aqui, um tesouro maravilhoso. Quero agradecer aos Anjos da Esperança, porque eles têm nos apoiado com suas doações e nós temos condições de pregar o Evangelho em português e espanhol para todo mundo, através do rádio, TV, mídias sociais e cursos bíblicos. Quer se tornar um Anjo da Esperança? É bem fácil. Mande uma mensagem para este WhatsApp que aparece aqui, ok? Bom, vamos lá. E graças aos Anjos da Esperança, graças
a Rede Novo Tempo, eu posso oferecer para você essa revista e outros colegas em outros programas também. A revista é Esperança Novo Tempo e esta trazendo vários temas com perguntas difíceis, né, e respostas bíblicas. O nosso amigo, professor Leandro Quadros, responde essas perguntas aqui de uma maneira muito interessante, didática. Vale a pena, peça a revista por este outro WhatsApp que aparece aqui, tá bom? Este outro WhatsApp. Só mandar dizendo assim, na mira da verdade. Você vai receber um link e tal, vão conversar com você um pouco ali, ou você escreve na mira da verdade pelo WhatsApp. Aí você vai receber também a digital e vai ser bem legal estudar estas passagens difíceis da Bíblia. Mas vamos pegar essas passagens gostosas, maravilhosas aqui, desta carta de Pedro, não é? Ontem eu disse alguma coisa aqui, ou foi anteontem, né? Que Pedro provavelmente era analfabeto, provavelmente, pelas circunstâncias, pela profissão. Essa é uma ideia. E alguém escreveu. E a gente vê aqui que os pensamentos são diferentes, um estilo diferente, Pedro deve ter ditado e a pessoa foi escrevendo aqui. Mas ele tem preocupações várias preocupações. Ele fala sobre a submissão, que é uma coisa importante, sobre a questão da vida, vivam em harmonia, muito importante isso aqui, viver em harmonia como igreja, né? E outros itens mais sobre essa questão de viver plenamente com esperança e tal. E aqui ele nos apresenta alguns desafios no capítulo 4, né? Atitudes que devemos tomar. E ele menciona algumas dessas atitudes através dos versos que a gente vai lendo aqui. É importante fazer a vontade de Deus. Essa também é a preocupação do capítulo 4. Ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que no tempo oportuno, diz a Bíblia, que nos resta na carne. Por que ele fala isso? Enquanto a gente estiver nesse mundo, interessante aqui, enquanto a gente estiver nesse mundo, mantenha-se firme. Diz assim, armai-vos também do mesmo pensamento. Cristo sofreu. Então, prepare-se para o sofrimento. É uma guerra. Aqui nós não vamos ter bonança. Para você conseguir uma coisa, você tem que suar a camisa. Aqui as coisas são difíceis. E quando ele diz assim, para que no tempo que nos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Então, o tempo de vida que você tem, aí tem dois aspectos. O tempo que eu tenho na carne, ele estava mirando para a volta de Jesus e para a morte. O tempo que você tem, não importa, alguns ficam olhando só para a questão das pragas disso, os conchavos, não sei o que, o mundo, parece que todo mundo vai acontecer isso, muda um líder religioso aí da maior grupo cristão, agora, aí muda o líder lá dos Estados Unidos, não é agora, aí preocupe-se com a sua vida espiritual, com a sua vida pessoal, diz assim, enquanto você estiver na carne, viva livre disso. Como é que eu posso viver livre do pecado enquanto eu estou na carne? Só um jeito, só uma maneira, anote aí. É quando você está na videira verdadeira. Não tem outro jeito. De viver a vida aqui, não tem. Tudo que você produzir fora da videira verdadeira vai ajudar o ramo que você é secar-se mais rapidamente. Então não tem vantagem. E lá em João, Jesus diz assim, para que serve o ramo fora da videira? Ele vai ficar seco. Vai servir para uma fogueirinha aí. Não é isso que a gente quer. Portanto, não há maneira da gente, enquanto carne, né, sobreviver nesse mundo se nós estivermos ligados na videira verdadeira. São várias ilustrações aí que vão pegando, né? Qual a atitude diante dos perdidos? A atitude diante dos pecadores deve ser de paciência. Se aqui em cima deve ser militante contra o pecado, quer dizer, eu tenho uma estratégia. Qual é a minha estratégia para vencer o pecado? Ficar na videira. Eu sou ramo. Ficar na videira verdadeira. Como é que eu faço para ficar na videira verdadeira? Bíblia, oração e uma fé operante. Obras, exatamente obras. Fé operante. As obras não podem ser sozinhas, elas têm que ser o fruto da fé.
Fruto da fé. A segunda atitude, paciência diante dos perdidos. Por isso, difamando-vos, eles, né, os ímpios, difamando você, estranham que não concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão. Eles falam mal, eles criticam a vida dos cristãos. Mas, como diz o gaúcho, eles não percebem que a gente está concorrendo com eles na maldade e que a gente não está revidando da mesma maneira que eles estão fazendo. Estão nos provocando. Então não tem vantagem. Nós vimos aí, acho que foi ontem, anteontem, né, que Jesus ele não abria a boca. Não abria a boca. Qual é a vantagem? Qual é a vantagem de abrir a boca? Nenhuma, segundo o que a Bíblia está falando aqui. A gente tem que ter uma atitude paciente para com os perdidos. Pois para este fim foi o evangelho pregado também a mortos. Que mortos? É morto em pecado, esse é o pecador. O evangelho é pregado para o pecador que está morto. E lá atrás, eu não lembro qual é a carta, eu mencionei, não é, que o que acontece com a nossa vida, nós não estamos doentes em relação ao pecado. A gente não está doente em relação ao pecado. Eu vou repetir. Nós estamos mortos, precisamos ser ressuscitados. Nós não estamos doentes. A sociedade hoje, ela vive pregando isso, está doente. O indivíduo cometeu uma coisa, um pecado lá, seja qual for, ele está doente. A sociedade é que imprimiu esse ritmo na vida dele. Então hoje ninguém peca mais, as pessoas estão doentes. Você vê o perigo? Lógico que tem algumas coisas que são doença mesmo. Isso é verdade. Mas todo pecado virou doença? Isso não tem sentido. E diz assim, olha, eles vão ficar com a pulga atrás da orelha. Então tenha paciência com eles. Eles vão ser motivados. Tem mais uma atitude aqui. A atitude de expectativa com respeito à volta de Cristo. Eu quero que Jesus volte logo. Eu quero. E, finalmente, uma atitude fervorosa aqui para com os santos. E a partir do verso 7 aqui, nós vamos encontrar vários deveres dos crentes numa comunidade. Vários deveres dos crentes numa comunidade. Primeiro no verso 7. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Então aqui, né, uma atitude de expectativa com respeito à volta de Cristo. Está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações. Criteriosos e sóbrios. Critério é ter normas, é ter senso, é ter sentido nas coisas. Não fazer as coisas sem sentido. Muita gente acha que se deve orar somente ajoelhados, porque Deus não aceita outro tipo de oração. Muita gente acha que deve ter um comportamento X, Y, em relação à vestimenta, à comida, à música e tal, e montam uma teologia que não tem na Bíblia. Por exemplo, a Bíblia não tem teologia sobre música, mas tem teologia sobre louvor. E erram o alvo aí. Você entende? A Bíblia não tem a teologia do alimento, tem a teologia da saúde, completo, física, mental e espiritual. E assim por diante. Então aqui diz assim, seja criterioso, tenha critérios, normas, escolher certo e errado, coloque as coisas na gaveta certa e sejam sóbrios, equilibrados, a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso. E Pedro gosta desse tipo de expressão. Lá atrás ele cita ardentemente, ame o seu irmão. Amor intenso. Agora, você e eu temos amor? Até temos amor. Agape não. Qualquer outro tipo a gente tem, mas agape não. Quem tem agape? Somente Deus.
1 João, daqui a pouquinho a gente vai chegar lá, 4, Deus é amor, o amor é de Deus, é dele, eu tenho que pedir amor para ele. E o melhor tipo de amor está com ele, eu tenho que depender dele. Olha, a gente volta lá, na videira, voltar à videira. Voltar à videira verdadeira, ou não sair da videira verdadeira. Cada tema lindo aqui, né, que a Bíblia apresenta para a gente. Amor, olha aí o verso 9. Sede mutuamente hospitaleiros sem murmuração. Eu falei esses dias sobre hospitalidade, né? O texto era que até alguns hospedaram anjos sem saber. O Oriente tem esse senso de hospedar. Você abre a porta da sua casa para hospedar alguém, mas primeiro você abre a porta do seu coração para hospedar alguém, para receber alguém de fora, para ter alguém que não faz parte do seu dia a dia, para tê-lo por um período. Para que você receba essa pessoa, você tem que abrir a porta do seu coração. E aqui diz assim, sejam hospitaleiros sem murmuração. Essa é uma atitude fervorosa para com os santos, para com os irmãos na fé. Servi uns aos outros, verso 10, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça. Dispenseiro é aquele que recebe e dá, né? É o que cuida do que recebe de alguém e dá adequadamente. Então, olha, conforme o dom que você recebeu, aí, sirva. Esse dom, finalmente, é para você servir, não é para você ser servido. Como é que eu recebo um dom, quero ser servido? Não, meu dom é para servir. Só esse é o propósito. E vai crescendo aqui, né? Tem várias coisas, né? Para que Deus seja glorificado. Agora vai falar um pouquinho sobre o fogo, né? Verso 12. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós. E o que é isso aí? Destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos. Então você vê aqui, não estranheis o fogo. Ele é para provar-vos. Alegrai-vos. Olha só, alegrai-vos no verso 13, na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo. O sofrimento de Cristo resultou em nossa salvação. O nosso sofrimento não resulta em nossa salvação, mas resulta. Não como o de Cristo. De Cristo foi único e etc., uma vez por todas, é certo. Mas o sofrimento, a provação, porque você sofre diante de uma coisa que você não tem controle. Não é? Da provação. Isso é positivo, porque vai dar tenacidade à vida. Vai ajudar você a examinar a sua vida. Escolher melhores rumos, amadurecer. Então não despreze nenhum tipo de sofrimento. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois. O Espírito está repousando sobre você. Mensagens tremendas. Mas se sofrer como cristão, verso 16, não se envergonhe disso. Antes glorifique a Deus com esse nome. Glorifique a Deus se você sofrer como cristão. Tem uma coisa interessante. Aqui eu vou mudar agora. Tem uma coisa interessante. Tá? Preste bem atenção aqui. Bem atenção. Tem uma coisa interessante. Há pessoas que buscam o sofrimento para dizer que estão sofrendo por Cristo. Vão atrás. Aqui está dizendo assim, como cristãos, não se envergonhem do sofrimento. Porque alguns acham que sofrimento está dizendo que eu estou devendo alguma coisa. Alguns acham que o cristão não poderia sofrer. Uma vez salvo, Deus deveria dar tudo que eu preciso para viver bem nessa terra. O fim não é essa terra. Renovada sim, mas depois. O fim é o reino de Deus. Esse é o fim, esse é o objetivo. Tá? Não tema sofrer. Não se envergonhe de sofrer. Também não busque o sofrimento. Né? Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Então, alguns pegam esse texto para dizer assim, Deus tem já um juízo, e Ele já começou esse juízo
pré-advento, não é? Pré-advento, desde a nossa casa, desde Abel, lá, desde Adão, e vem passando. Tá? É um erro você usar esse texto para dizer assim, se o nome estiver passando agora, como é que você estaria? O nome não vai passar agora, que é para quem morreu. Quem morreu é que dá para fazer o juízo. Quem está vivo, não. Quem está vivo tem chance, não tem? Claro que tem chance. Bom, e aí ele vai terminando, né? Por isso os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Cristo, o Criador. Quer dizer, Senhor, eu estou nas tuas mãos. Eu estou na videira, verdadeira, não importa. Vou continuar orando, estudando tua palavra e exercendo uma fé. Exercendo a fé operosa. Isso aqui é o grande objetivo. Amanhã a gente vai ver o capítulo 5, que é o último, e vamos ver alguns deveres do ministério, alguns conselhos especiais. Vamos orar? Pai amado, te agradecemos pela bênção do estudo da tua palavra. Nós queremos passar pela provação e nos alegrarmos porque ela vai nos ajudar. Nós queremos viver nas mãos de Cristo tendo atitudes positivas em vários aspectos, como foi apresentado aqui. Em nome de Jesus te rogamos. Amém. O programa segue, eu fico por aqui amanhã, último capítulo, hein? 1 Pedro 5. Até lá. O exército é uma parte importante na defesa de um país, mas geralmente para ingressar nele é preciso passar por um treinamento intenso e pesado. Para preparar os soldados para qualquer desafio, as atividades preparatórias são focadas no desenvolvimento físico e mental. Algum tempo atrás li sobre os treinamentos militares mais perigosos e árduos do planeta. O primeiro da lista é a Marinha dos Estados Unidos. Para você ter uma ideia, para ser um membro desta equipe você precisa passar por um treinamento de mais de 30 meses, sendo o ápice do teste chamado de Semana Infernal. Durante 7 dias, os recrutas dormem apenas 4 horas por noite e passam muitas horas em meio ao frio e completamente cobertos de lama. Enquanto isso, eles realizam treinamentos extremos, como flutuar em alto mar e nadar com as mãos presas. Não é surpresa que apenas 25% dos candidatos conseguem finalizar o treinamento. Segundo os organizadores, a razão para que estas provas sejam tão difíceis é que através delas é possível identificar aqueles que realmente estão dispostos a fazer um exército capaz de enfrentar qualquer guerra. Sabe, quando li sobre este processo de seleção dos soldados, me lembrei que no exército de Cristo todo cristão também passa por provas, as quais muitas vezes surgem como teste para verificar o nível de seu comprometimento com Jesus. Na primeira carta que Pedro escreveu, no capítulo 4, ele fala justamente sobre a importância de se suportar as provações com a atitude certa. A partir do verso 12, ele apresenta o objetivo das provações na jornada cristã. Veja: Amados, não estranhem o fogo que surge no meio de vocês, destinado a pô-los à prova, como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegre-se na medida em que são comparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vocês se alegrem exultando. Para Pedro, o cristão, não deveria achar estranho quando o fogo da provação alcançasse sua vida. E é interessante lembrar que anos antes de escrever esta carta, Pedro certa vez disse a Jesus para evitar o sofrimento da cruz. Porém, Pedro mudou sua visão sobre as provações. Agora ele entende que as provas fazem parte da jornada cristã. A questão então não é se as provas virão, mas quando elas aparecerão. E quando elas se levantam, o cristão precisa saber como lidar com elas. Além disso, as provações são um processo importante para separar os indecisos daqueles que estão dispostos a ir até as últimas consequências em nome de Cristo. Afinal, a convocação é para todos, mas nem todos estão dispostos a pagar o preço para fazer parte do exército de Emanuel.